Raven Darkholme, a Mística, é uma das personagens mais complexas dos quadrinhos dos X-Men. Geralmente tratada como uma vilã, ela também já demonstrou aspectos de bondade diversas vezes, especialmente para com seus filhos, Noturno e Vampira, curiosamente, dois X-Men. Tão velha quanto Wolverine, Mística tem um longo histórico no universo Marvel, e temos muita coisa para falar sobre ela. No entanto, hoje separamos apenas 10 fatos, que ajudam a entender um pouco melhor sobre essa personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pouco se sabe ao certo sobre o início da vida de Raven Darkholme, pois seus poderes de metamorfose garantem a ela uma vida muito além da de um humano normal. Curiosamente, sua memória mais antiga nos quadrinhos é de quando ela conheceu Wolverine. Isso aconteceu em 1921, quando ela estava no deserto mexicano de Sonora, prestes a ser executada por um pelotão de fuzilamento, porque sua pele azul levou os moradores a acreditarem que ela era uma bruxa. Ao seu lado, Logan, que também seria fuzilado, mas por roubar cavalos. Os dois escaparam juntos e Mística o convenceu a se juntar a um grupo que ela estava reunindo para um assalto a banco. Ele topa, mas Raven acaba traindo Logan e seus amigos, alertando a polícia, deixando sua equipe para assumir a culpa pelo assalto enquanto ela escapava com o dinheiro roubado. Em algum momento no passado, Raven conheceu Irene Adler, também conhecida como Sina. Irene era uma mutante austríaca com poderes precognitivos. Durante um período de 12 meses em sua adolescência, Irene produziu 13 volumes de profecias sobre o final do século XX e início do século XXI. Quando esse período terminou, Irene ficou cega e assombrada por imagens perturbadoras. Ela contratou Raven em busca de dois objetivos: decifrar suas profecias registradas e uma missão para evitar que a mais aterrorizante delas fosse cumprida. As duas mulheres logo se tornaram amigas e mais tarde amantes, com Irene sendo o grande amor da vida de Mística. As duas viveram juntas por décadas. Muito mais tarde, Raven conheceu Victor Creed, o Dentes de Sabre. Na época, ela usava a identidade da falecida agente secreta alemã Leni Zauber. Tanto Leni quanto Victor foram designados para assassinar um cientista, e após a missão, os dois se refugiaram em uma casa segura por alguns dias. Eles se tornaram amantes, mas ela logo fingiu sua morte para deixá-lo. O resultado desse romance de curta duração foi o nascimento de Graydon Creed, o filho mais velho de Mística. Ela não queria a maternidade e deixou o garoto em um internato. De longe, Raven acompanhou o garoto até ele chegar à adolescência. Graydon era filho de dois mutantes e o esperado era que fosse um também. No entanto, ele nasceu como um humano normal. Graydon passou a odiar seus pais e acabou estendendo seu ódio a todos os mutantes. Mais tarde, ele se tornou líder de uma organização anti-mutantes e depois um político. Graydon, no auge de sua ascensão política, foi assassinado. Disfarçada como uma nobre alemã, Mística se casou com o barão Christian Wagner. Enquanto isso, ela também teve um caso com o misterioso Azazel da Isla Desdemonas e ficou grávida de seu filho, mas Azazel disse a Mística para criar seu filho como se fosse do barão. Mesmo com o coração partido, Mística concordou, e embora Christian tenha suspeitado da paternidade do bebê, sua morte súbita acidental garantiu que ninguém mais ouvisse suas suspeitas. O bebê nasceu visivelmente mutante, com pelo azul por toda parte, orelhas pontudas, olhos amarelos e uma cauda prêncil. Devido ao choque e à tensão do parto difícil do menino, Mística perdeu a concentração e acidentalmente revelou sua verdadeira forma. A notícia se espalhou sobre ela e a condição do bebê, e mãe e filho foram perseguidos por uma multidão enfurecida empunhando tochas. Mística desmaiou e deixou o jovem Kurt Wagner flutuando em um rio durante sua fuga. Para saber o destino do bebê, não deixe de conferir o nosso vídeo sobre o Noturno, que está aparecendo ali no card.
Trazer o assunto noturno à pauta traz uma outra curiosidade bem interessante a respeito da paternidade de Kurt Wagner. Acontece que o escritor de X-Men na época, Chris Claremont, aclamado como um dos maiores arquitetos do universo X por anos, declarou em entrevistas que originalmente pretendia que Mística e Sina fossem os pais biológicos de Noturno. Como isso aconteceria? Simples. Mística se transformaria em um homem para realizar a concepção, deixando Sina grávida. Pois é, nesse cenário, Mística seria, na verdade, o pai do Noturno. No entanto, a Marvel rejeitou a ideia, dizendo que era muito controversa. Afinal, estamos falando de uma época onde os escritores eram impedidos até de deixar claro que um personagem era gay ou bissexual. Não ficava exatamente claro para os leitores, por exemplo, que Mística e Sina eram de fato um casal. Mística organizou a terceira encarnação da Irmandade de Mutantes, que além dela, contava com Avalanche, Blob, Sina e Pyro. Mística nomeou seu grupo em homenagem à Irmandade de Mutantes original, uma organização fundada por Magneto. Essa versão da Irmandade ficou conhecida quando tentou intimidar o público assassinando o senador Robert Kelly, um político anti-mutante. Essa tentativa de assassinato, no entanto, foi frustrada pelos X-Men. Foi nessa época que, junto com Sina, Mística adotou a jovem mutante Anna Marie, que foi treinada e introduzida na Irmandade como vampira. Seu poder mutante era a capacidade de absorver a psique, memórias, personalidade, pontos fortes e quaisquer habilidades ou poderes de quem ela tocasse. Mais tarde, Vampira acabou se juntando aos X-Men. Acreditando que Vampira foi embora porque Xavier havia feito lavagem cerebral nela, Mística foi resgatá-la, liderando um ataque aos X-Men. Vampira a deteve, no entanto, dizendo que havia saído por conta própria e deixando Mística magoada. A Irmandade, agora rebatizada de Força Federal, conseguiu levar Magneto às autoridades e logo depois entrou oficialmente a serviço do governo. Em troca, Mística recebeu um perdão presidencial por todas as acusações criminais contra ela, mas o perdão seria revogado se qualquer membro da Força Federal fosse encontrado cometendo um crime. Durante esse período, sua equipe foi enviada para a Ilha Muir, onde uma batalha estava acontecendo envolvendo os Novos Mutantes e o Rei das Sombras, que havia possuído o corpo de Legião. Durante a batalha, Mística encarregou Forge do dever de proteger Sina, algo que ele realmente fez, até que ela o convenceu de que Mística precisava mais de sua ajuda. Depois que Forge saiu para ajudar Mística, Sina foi morta por Legião. Após o fim da batalha, Mística descobriu Sina morta e jurou se vingar de Forge por deixá-la morrer. Após isso, ela viajou em um cruzeiro e jogou as cinzas de seu verdadeiro amor no oceano. Mais tarde, Mística se infiltrou no Instituto Xavier sob o disfarce de Fox, uma estudante designada para a equipe de Gambit e destinada a arruinar o relacionamento dele com Vampira. Gambit resistiu continuamente às suas tentativas de sedução, até que ela finalmente se revelou. Ela tentou convencê-lo de que não seria traição se ela se transformasse em vampira, mas Gambit resistiu. Quando sua verdadeira identidade foi exposta por Emma Frost, Mística alegou querer se juntar aos X-Men e ter um relacionamento melhor com sua filha adotiva. Obviamente, era tudo um plano. Ela estava trabalhando para o Senhor Sinistro. Mais tarde, Vampira teve um colapso devido a todas as mentes que absorveu e acabou entrando em coma. Algum tempo depois, nasceu Esperança Summers, a criança que era vista como a Messias que poderia salvar a raça mutante da extinção. Sabendo disso, Mística conseguiu sequestrar Esperança e colocou o rosto do bebê em contato direto com o de Vampira, acreditando que isso a despertaria de seu estado comatoso. E realmente deu certo. O bebê não foi afetado pelo poder de Vampira e ela acordou logo depois. Percebendo o que Mística havia feito, com o risco de matar o bebê, Vampira disse que estava cansada da vida das pessoas sendo destruídas por Mística e agarrou seu rosto com as mãos nuas, absorvendo totalmente seus poderes e consciência. 3 meses antes da fundação do Estado-nação mutante de Krakoa, Mística foi recrutada por Magneto e Professor Xavier, que prometeram ressuscitar Sina se ela os ajudasse no estabelecimento de uma nova nação mutante, Krakoa. Mística logo foi convidada a se juntar ao Conselho Silencioso, o corpo governante de Krakoa, como parte da Seção Inverno.
A seção Inverno consistia, além dela, em Êxodos e Senhor Sinistro, representando os elementos mais moralmente ambíguos da sociedade mutante. Bom galera, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram, e se inscreva no canal se você não for inscrito. Peço também que acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!